Leitura do dia. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quem semeia pouco colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário, e ainda tenhais de sobra para toda obra boa. Como está escrito, distribuiu generosamente e deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador, e lhe dará o pão como alimento. Ele mesmo multiplicará as vossas sementes, e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim ficareis enriquecidos em tudo, e podereis praticar toda espécie de liberalidade, que através de nós resultará em ação de graças a Deus. Palavra do Senhor. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Palavras do Santo Padre. Quando rezas, entra no silêncio do teu quarto, retira-te do mundo e dirige-te a Deus chamando o Pai. Jesus quer que os seus discípulos não sejam como os hipócritas que rezam permanecendo de pé nas praças, para ser admirados pelo povo. Jesus não quer hipocrisia. A verdadeira oração é aquela que se faz no segredo da consciência, do coração, insondável, visível unicamente a Deus. Eu e Deus. Ela evita a falsidade. Com Deus é impossível fingir. É impossível. Diante de Deus não há estratagema que possa funcionar. Deus conhece-nos assim, nos na consciência, e não se pode fingir. Na raiz do diálogo com Deus existe um diálogo silencioso, como o cruzamento de olhares entre duas pessoas que se amam. O homem e Deus cruzam os olhares, e isto é oração. Fitar Deus e deixar-se olhar por Deus, isto é rezar. São Luís Gonzaga, jesuíta, padroeiro da juventude católica. Confesso-lhe, ilustríssima Senhora, que ao meditar na bondade divina, minha mente se perdeu neste mar sem fim e sem confins. Não consigo entender como o Senhor se dignou a olhar para minha pequena e breve lida, recompensando-me com o descanso eterno, convidando-me do céu para esta felicidade que, até agora, pedi com negligência, como ofereceu a mim, que derramei pouquíssimas lágrimas por ele, aquele tesouro que coroa grandes lutas e prantos. Última carta à sua mãe, em 10 de junho de 1591. Luís nasceu na província de Mantua, de onde era proveniente a sua linhagem. Como acontece com todo primogênito de linhagem nobre, a sua vida já estava predefinida. Era o que pensava pelo menos seu pai, o Marquês Ferrante, ao criá-lo entre os arcabuzes e armaduras, enquanto a mãe o educava com testemunhos de fé e orações. A conversão para o mundo de Deus. Assim Luís descreveu a sua vocação, que amadureceu muito cedo.
Na verdade, aos 5 anos brincava de fazer guerra, aos 7, ajoelhava-se, várias vezes por dia, para recitar os salmos penitenciais, aos 10, consagrou-se definitivamente a Maria como ela se havia consagrado a Deus, finalmente aos 12 anos, recebeu a primeira comunhão das mãos de São Carlos Borromeu, em visita pastoral à sua cidade. Muito cedo, confidenciou com a mãe sobre suas intenções, mas seu pai se opôs com toda a sua força contra a sua escolha. Até seus parentes gozavam dele, mas ele se defendia, dizendo: busco a salvação. Busquem-na vocês também. Seu pai o enviou às cortes italianas esperando desviar o filho das suas intenções e, quem sabe, até se apaixonar por alguém. Mas o resultado era, cada vez mais, sua firme decisão de entrar para a Companhia de Jesus. Assim, em 1585, o jovem assinou a renúncia aos títulos e herança em benefício do seu irmão mais novo, Rodolfo, e partiu para Roma, com apenas 17 anos de idade. Uma verdadeira joia espiritual. Entre os jesuítas, Luís destacou-se por seu fervor na fé e seu costume de fazer penitência e ser equilibrado. Seus superiores perceberam logo que tinham em mãos uma verdadeira joia espiritual. Após a sua morte, o superior geral, sucessor de Santo Inácio de Loyola, afirmou que pensava que Luís teria se salvado da sua doença, ciente de que o Senhor o queria como um futuro guia da Companhia de Jesus. Na realidade, passou somente poucos anos na comunidade dos jesuítas, onde estudou teologia, mas não teve tempo de fazer seus votos. Como os outros. Durante a sua permanência em Roma, aconteceram várias tragédias, uma depois da outra, seca, escassez e até epidemias. Fiel ao lema da ordem como os outros, ou seja, esquecer as próprias origens nobres, bem como os privilégios derivados do seu estado de saúde, Luís saía ao encontro dos pesteados para curá-los e socorrê-los, junto com São Camilo de Leles. Certo dia viu um doente abandonado na rua, à beira da morte, colocou-o nas costas e o levou ao Hospital da Consolata. Assim, provavelmente ficou contagiado. Poucos dias depois, faleceu nos braços dos seus co-irmãos com apenas 23 anos. Luís Gonzaga foi canonizado, em 1726, por Bento XIII, que após 3 anos, o nomeou protetor dos estudantes. Pio XI o proclamou, em 1926, padroeiro da juventude católica. João Paulo II o nomeou, em 1991, padroeiro dos pacientes de AIDS.